Esse aqui é o iPhone 13 Pro Max, considerado por muitos, inclusive por mim também, um dos maiores lançamentos que a Apple já fez, um dos iPhones assim, de mais sucesso. E isso continua valendo até os dias atuais. Mesmo que nós já estejamos aí na geração iPhone 15, em vários aspectos, esse celular aqui, ele continua ainda dando um banho nos telefones de hoje em dia. E olha, eu posso garantir para vocês de que para quem está interessado em comprar um telefone desses hoje em dia, ele ainda assim vale a pena, e o meu papel nesse vídeo vai ser te explicar o porquê que ele continua sendo um telefone tão bom ainda em 2024. A gente precisa começar falando sobre design, galera. E aqui eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos, tudo bem? Olha, o iPhone 13, a geração iPhone 13 foi a segunda na qual a Apple resolveu trazer de volta esse design aqui com a lateral mais reta do aparelho. Isso porque lá atrás, nos iPhones 4, 4S, 5 e 5S, as bordas eram assim também. E aqueles telefones eles faziam muito sucesso. A diferença é de que naquela época os telefones eles eram bem menores. Isso significa de que a pegada daqueles aparelhos na mão era muito fácil, sabe? Hoje em dia, ter um aparelho grandão como o 13 Pro Max com bordas totalmente retas, para algumas pessoas pode ser confortável e para outras desconfortável, entendeu? Até porque se você tem um aparelho tão grande como esse na sua mão e a sua mão ela não é tão grande, essas bordas bem retinhas, elas acabam incomodando um pouquinho seus dedos com o passar do tempo. Até porque, no quesito construção, o 13 Pro Max foi um dos iPhones mais pesados que a Apple já criou, se não o mais pesado, já que hoje, por exemplo, na geração dos iPhones 15 Pro, eles voltaram a ficar bem mais leves graças à sua construção de titânio. Aqui nós temos uma construção de aço inoxidável, o que dá um aspecto bem premium para o aparelho, mas olha, toma cuidado se você pretende utilizar um telefone como esse aqui sem capinha, que nem eu utilizei durante muito tempo. Porque o aço inoxidável, essa lateral daqui, ela pode sim riscar com uma certa facilidade, tal como era naqueles iPods de antigamente que também eram desse material, lembra? Além disso, ainda dentro desse guarda-chuva de construção do aparelho, esse iPhone aqui, ele herdou algumas coisas boas da geração anterior, ou seja, dos iPhones 12. Então ele herdou o MagSafe, ele então tem aqueles ímãs aqui na parte traseira, na qual você consegue magnetizar acessórios, carteiras, carregadores, powerbanks, enfim. O que é muito bom, isso aqui agrega bastante valor ao aparelho. Outro fator, assim, positivo herdado aqui pelos iPhones 12 naquela época foi o Ceramic Shield, ou seja, a tela ela tem uma resistência um pouco maior à quebra, tá bom? Dizem que a tela ela ficou mais fácil de arranhar. O meu iPhone 13 Pro Max aqui ele não ficou muito arranhado, mesmo depois de 2 anos de uso sem usar película. E eu posso garantir a vocês de que a tela ela tá sim mais resistente à queda, porque depois desses 2 anos, o meu iPhone ele teve uma queda no concreto irregular e ele só ficou com uma pequena marquinha de uso. Eu não sei se eu vou conseguir focar para vocês aqui em cima. Eu acho que não, mas acho que dá para vocês verem, né? Um pequeno detalhezinho nessa borda e nessa borda aqui. Mas a tela, felizmente, a tela ela ficou praticamente intacta, galera. Não tem nenhum detalhe aqui de uso na tela do meu 13 Pro Max. Então, esse Ceramic Shield que traz resistência à quebra é algo muito positivo que nós temos aqui no 13 Pro Max, mas daqui a pouco eu falo com mais detalhes sobre a tela. O que eu tenho aqui de construção que eu não curto tanto é o notch, né, galera? Esse entalhe aqui na tela foi algo que me incomodou durante muitas gerações, até porque desde que a Apple começou a utilizar esse design aqui com esse notch, eu já tinha acesso a smartphones Androids que por sua vez utilizam aqui, né, o hole punch, aquele buraquinho aqui na tela, que é bem pequenininho e bem discreto, enquanto aqui no iPhone, por sua vez, a gente tem aqui o notch, né, esse entalhe gigantesco na tela. Então isso aqui não me agrada, é claro, mas enfim, tá aqui é onde ficam armazenados os sensores do Face ID e a câmera frontal. Inclusive o Face ID segue até hoje em dia sendo aí um método de desbloqueio facial por biometria assim, mais seguro que nós temos. Para sumarizar então aqui esse tópico de design e construção, galera, é um telefone bonitaço, é um produto premium. Mesmo ele sendo super pesado, e isso pode ser cansativo para algumas pessoas,
olha, ele passa a sensação de ser premium, esse peso a mais, digamos assim, tá bom? Porque ele é muito bem construído, você saculeja, você não escuta nada, os botões eles não são meio, sabe, frouxos, tal como a gente observa em alguns outros aparelhos que tem esses botões. Não, aqui é tudo muito bem construído, essa é a verdade. Essa lateral de aço inoxidável que segue a cor da traseira do aparelho, enfim, o módulo de câmeras é aquilo, é questão de gosto. Tem gente que não curte, mas quem gosta de iPhone, assim, já tá acostumado, não é verdade? Então, cara, eu acho um aparelho bonitão. Antes de passar para o próximo tópico, deixa eu já te pedir para você deixar seu like e também para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo massa de tecnologia que eu tenho publicado aqui todo santo dia, seja através de vídeo curto, seja através de vídeo longo. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma com esses conteúdos. Então conto com a sua inscrição e bora falar agora sobre a tela do 13 Pro Max. Bom, como eu já falei do Notch, falei do Ceramic Shield, tem um detalhe que eu preciso falar aqui sobre o iPhone 13 Pro Max, sobre a tela do 13 Pro Max, que fez toda a diferença. Galera, a geração iPhone 13 Pro, e aqui no caso o Pro Max, foram as primeiras gerações de iPhone a receberem o ProMotion, ou seja, 120 Hz de taxa de atualização. Opa, tem que botar aqui o código para desbloquear, porque, enfim, ele estava bloqueado há um tempo. Mas foi a primeira geração a ter aqui a 120 Hz de taxa de atualização, que deixou os iPhones finalmente, depois de muitos anos, com uma tela muito fluida. E olha, eu preciso falar para vocês, mesmo já tendo assim smartphones Androids com 120 Hz de taxa de atualização, eu preciso falar que a Apple ela faz uma baita de uma implementação desses recursos nos seus iPhones. Cara, é o 120 Hz assim, realmente mais fluido com o qual eu tenho contato no meu dia a dia, até porque não tem praticamente nenhum aplicativo hoje em dia para iOS que já não está bem otimizado e você vai ter essa fluidez toda praticamente em qualquer app que você estiver utilizando aqui no seu aparelho. Então, depois de muitos anos tendo ficado para trás nesse aspecto, o iPhone 13 Pro Max ele chegou com os pés na porta e tem um 120 Hz de respeito na sua tela. Agora, uma das coisas que as pessoas mais querem saber sobre os smartphones: bateria. Galera, o iPhone 13 Pro Max, quando foi lançado, ele foi assim, uma quebra nas concepções da época do que era a duração ideal da bateria de um smartphone. Muita gente estava acostumada com iPhones com baterias durando muito pouco, sabe? E mesmo os Androids topos de linha daquela época, né, de 2021, ainda assim tinham boas durações, mas nada se comparou a duração de bateria do 13 Pro Max. Essa é a verdade. O 13 Pro Max ele estabeleceu novos padrões assim de duração de bateria. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Se você já viu o vídeo aqui de primeiras impressões e no qual eu falo sobre a duração de bateria aqui do 15 Pro, é claro, eu tenho um 13 Pro Max, então a bateria é fisicamente maior do que a do 15 Pro que tá me filmando agora. Mas galera, esse telefone tem 2 anos de uso e o meu uso foi intenso. Essa bateria tá chegando perto ali de ser trocada, então a duração da bateria quando a saúde cai começa a ficar menor. E ainda assim ele dá de lavada no meu iPhone 15 Pro. Mais uma vez, eu sei que a bateria aqui é maior, mas por já estar mais gasta, eu esperava que a do meu novo telefone, do meu iPhone 15 Pro, fosse durar ali pelo menos a mesma coisa do que a dele, e isso não é verdade. Mesmo depois que o iOS 16 foi lançado e esse carinha atualizou, e o desempenho da bateria já não ficou tão bom como era antes, ainda assim ele continuou durando muito. Quando ele foi lançado, era papo de ser bateria para 2 dias. E se você tivesse um uso mais simples assim do aparelho, 2 dias e meio, quiçá, entendeu? Hoje em dia, ele dura, talvez assim, um dia inteiro comigo. Eu tiro da tomada assim 6 horas da manhã e volto a colocar ele só no dia seguinte ou então antes de dormir para eu já acordar com a bateria cheia, mas ele não me deixa na mão. Inclusive aqui no canal já fiz testando na vida real com a bateria aqui desse carinha, né? Eu vou deixar o card passando em algum lugar aqui da tela para vocês ou então o link desse vídeo na descrição, um vídeo muito bacana, no qual eu usei intensamente esse aparelho num dia de passeio, mais de 2 horas de GPS ligado, editando vídeo, gravando muita coisa com a câmera, e ainda assim ele chegou no final assim do dia
editando e exportando vídeo como um campeão. Sobre as câmeras do 13 Pro Max, eu sou suspeito para falar. Esse carinha foi a minha ferramenta principal de trabalho ao longo dos últimos 2 anos, quando o assunto era gravação de vídeos, publicar em redes sociais, enfim. Tudo que eu fazia, basicamente, de mais importante era com ele. Até porque é no iOS onde se encontram os aplicativos mais profissionais de edição, como, por exemplo, tá aqui, o LumaFusion, que é o aplicativo que eu uso para editar os meus vídeos. Ele está disponível para os Androids? Sim, mas numa versão mega desatualizada. Aqui eu tenho scopes para correção de cores, enfim. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui, que é bateria. Bateria não, câmera. Então, cara, as câmeras aqui são muito boas e muito versáteis. Você tem uma câmera principal aqui ainda de 12 megapixels, mas muito capaz. Ele tem aqui uma câmera ultra grande angular e uma câmera de zoom de 3 vezes, além, é claro, a câmera aqui de selfie, e todas elas conseguem entregar um resultado muito consistente, assim, de fotos e vídeos, tá bom? Em ciência de cores, enfim. Não é um telefone que você vai pegar, que você vai querer utilizar só uma câmera desse aparelho, porque as outras não são tão boas assim. Cara, você vai querer usar todas elas. E um dos grandes diferenciais aqui da linha iPhone 13 Pro Max, quando ele foi lançado, foi a melhoria das suas câmeras, principalmente quando o assunto era baixa luminosidade. Cara, todas as câmeras foram melhoradas da geração 12 Pro para a geração 13 Pro. E o que era bacana é que o 13 Pro e o 13 Pro Max têm o mesmo conjunto de câmeras. Então, mesmo que você pegue o telefone menor, que é o 13 Pro, você vai ter o mesmo desempenho, entendeu? Não é como na geração atual do 15 Pro e do 15 Pro Max, onde o 15 Pro Max tem uma câmera telefoto de 5 vezes e o 15 Pro que tá me gravando tem uma câmera de 3 vezes de zoom apenas, entendeu? Então isso aqui é muito bacana. As câmeras aqui também começaram a ser capazes de gravar vídeos em ProRes, ou seja, uma codificação de vídeo muito mais profissional, onde você tem muito mais capacidade no quesito pós-produção do seu vídeo, enfim. Esse aqui ficou sendo inclusive conhecido como o telefone dos filmmakers, né? Porque ele destravou muitas possibilidades de trabalho para esse público-alvo. Por fim, é claro, eu preciso conversar sobre performance. Aqui dentro desse carinha nós temos um A15 Bionic, um processador muito poderoso e que continua sendo poderoso até os dias atuais. Hoje nós temos o A17 Pro dentro da geração atual dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, que são capazes de rodar jogos de Play 5. Mas esse aqui, cara, ele não decepciona, e não teve um dia sequer no qual eu senti esse telefone largando uma gota de suor para algo que eu tava demandando dele. Entendeu? Mesmo editando vídeos, às vezes com múltiplas camadas de vídeos 4K 30, 4K 60, eu acho que o único problema que eu enfrentei em termos de desempenho em algum momento era a questão assim de depois de um tempo de uso a tela do aparelho começar a dimerizar por conta do calor. Mas, bom, isso foi um problema crônico que todos os iPhones, até o iPhone 13 Pro Max, assim, até na verdade o 14 Pro aí, os iPhones eles passavam a dimerizar muito a tela quando o calor começava a subir, e não tem jeito de você mudar isso, tá? Isso acontece toda vez que o aparelho ele fica muito quente, quando você está exigindo bastante dele. Porém, ele não sofre de thermal throttling, ele só vai dimerizar a tela por conta do calor, porém o desempenho dele continua ali, ó, no talo. Essa questão da dimerização da tela finalmente melhorou aqui no meu iPhone 15 Pro e eu não enfrento isso com frequência. Mas aqui, nesse iPhone, eu acabava sofrendo com isso de vez em quando, tá? A tela ficava escura, era meio chato, se eu estivesse gravando embaixo do sol ficava difícil de ver o que estava ali na tela, mas é a única consideração que eu tenho para fazer a respeito do desempenho dele, porque ele não me deixou na mão em momento nenhum. E para finalizar, galera, vale a pena comprar um 13 Pro Max hoje em dia, em 2024? Olha, eu passei o vídeo inteiro parecendo que tava puxando o saco desse telefone, mas é porque ele foi o melhor telefone que eu já usei em termos assim de desempenho. Quando eu comparo ele com outros modelos que eu já usei também, topos de linha, porém que não tinham uma entrega tão consistente, assim, de acordo com as minhas necessidades. Essa questão das câmeras que eu falei pra vocês, isso é muito importante pra mim, que sou criador de conteúdo, e todas as 4 câmeras, 3 traseiras e uma frontal, serem capazes de entregar um resultado muito parecido sempre, isso é muito importante. Então assim,
Cara, esse daqui foi um telefone incrível. Tá chegando a hora de eu me despedir dele, mas sim, ele vale a pena ser comprado. Inclusive, a geração dos iPhones 15 tem como principais rivais, cara, as gerações anteriores dos iPhones. E o 13 Pro Max ele acaba valendo muito mais a pena, por exemplo, do que o iPhone 15 normal, entende? Então é isso, galera. Eu acho que se você conseguir encontrar esse telefone num preço bacana, afinal das contas tudo depende de preço, eu acho que ele vale a pena sim, tá bom? Toma cuidado caso você encontre um telefone usado, procura saber a procedência desse aparelho. Às vezes você vai comprar um telefone na mão de alguém que você não conhece, alguma peça já foi trocada, enfim, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que é difícil encontrar um novo e lacrado hoje em dia num preço bacana, mas se você encontrar, pode ir sem medo, porque esse telefone com certeza ainda vai continuar tendo desempenho assim, de campeão durante muitos anos, já que ele deve receber aí ainda muitas atualizações do iOS. Ele tá no iOS 17 agora, então ele deve chegar aí no iOS 20, sei lá, 21, quem sabe. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa minha análise de 2 anos de uso do iPhone 13 Pro Max. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, clica no like e também no botão de se inscrever para não perder meu próximo vídeo e eu vejo vocês lá.